Boa tarde. Nossa aula de língua portuguesa de hoje é sobre figuras de linguagem. Está no livro didático de vocês, página 47 e 48. Então, já foram trabalhadas as figuras de linguagem, metáfora, comparação e metonímia, né? Hoje nós iremos retomar esse conteúdo abordando a sinestesia e a gradação. Vamos iniciar com a sinestesia, certo? Veja agora esta tirinha com os personagens Nino e Lifan, criado pelo quadrinista paulista Digo Freita, e responda as questões. Então, vamos ler a tirinha. E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Nossa, quanto tempo que eu não ouvi alguém usar uma sinestesia. Não tinha nada a ver com sino, não. Era puro desprezo mesmo. Que, aliás, parece demais com esse olhar que você me deu agora. Entenderam, gente, aí a mensagem da tirinha? Então, vamos às questões. Quais sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato, estão associados na expressão olhar frio? Então, com certeza você deve já ter detectado, né? Que a resposta aí é olhar nos remete à visão e frio ao tato, né? Isso, então, visão e tato é a resposta. Segundo, qual palavra do texto traduz a mesma ideia de olhar frio? Entenderam a pergunta? Qual palavra do texto traduz a mesma ideia de olhar frio? Ou seja, qual palavra do texto tem o mesmo sentido de olhar frio? Vamos retomar o texto para vocês darem uma olhada. Vão observando. Olhe bem. Olhe. Então, com certeza vocês chegaram à conclusão que a resposta está aqui, né? Não tinha nada a ver com sino, não. Era puro desprezo mesmo. Então, no texto aqui, a palavra que tem o mesmo sentido de olhar frio, né, que transmite a mesma ideia, é desprezo. Não é isso? Gente, essas respostas vocês respondem para você mesmo aí, viu? No pensamento. Precisa escrever, não. Vocês sabem disso. Por enquanto, né? Depois minha atividade escrita. Terceira, por que a expressão olhar frio é capaz de traduzir essa ideia? Ou seja, é capaz essa ideia, a ideia de desprezo, certo? Por quê? Quando alguém nos olha com um olhar frio, né? O que é que nos sugere esse olhar da pessoa? O que é que a pessoa está querendo dizer com esse olhar? Que ela está querendo demonstrar. Vocês podem, acredito que vocês chegaram à conclusão que a pessoa está querendo sugerir, né, desinteresse, né? Então, está desinteressada, ela sugere indiferença, né? Quando a pessoa nos olha com esse olhar frio, olhar de desprezo, ela está nos passando, né? Essa ideia de desinteresse, de indiferença. A sinestesia ocorre quando estão associados diferentes elementos sensoriais. Expressões como perfume doce, olfato mais paladar, cantiga veludosa, audição mais tato e vermelho quente, visão mais tato. Exemplificam essa figura de linguagem que é a sinestesia. Ok?
Então, meu povo, a sinestesia é a figura de linguagem que relaciona sensações percebidas por diferentes órgãos de sentido, ok? Então, quando na frase acontece, né, essa combinação de termos que remetem a diferentes sentidos do corpo humano, dizemos que acontece essa figura de linguagem chamada de quê? De sinestesia, certo? Qualquer frase. Por exemplo, quando eu digo, gosto de quem canta com voz macia. Gosto de quem canta com voz macia, né? Quais são os termos aí que nos remetem a sentidos no nosso corpo humano? Há dois sentidos diferentes, né, remetido por essa frase. Quais são eles? Por exemplo, voz nos remete à audição. Macia nos remete a tato. Não é isso? Gosto de quem canta com voz macia. Então, nessa frase acontece uma figura de linguagem chamada de quê? Sinestesia. Por quê que ela é chamada de sinestesia? Porque houve nessa frase uma combinação de termos, né, que remetem a diferentes sentidos do corpo humano. Não é isso? Por exemplo, quando eu digo as cores quentes estão em alta nesta estação, né? Quais são as palavras que nos remetem aos diferentes órgãos do corpo humano? Qual é? As cores quentes estão em alta nesta estação. Cores, né, nos remetem à visão. E quentes, o adjetivo quente, nos remetem a tato, não é isso? Então, houve o que nessa frase? Dois termos, né? Houve a combinação de termos que nos remetem a sentidos do corpo humano, certo? Então, quando isso acontecer, acontece essa figura de linguagem chamada sinestesia. Espero que vocês tenham entendido o que é uma sinestesia. Vamos para a gradação. Este parágrafo foi extraído de um artigo de opinião que defende a participação cidadã. Vamos ler? É nosso direito e dever acompanhar e participar da administração pública, conhecer cada projeto dos governos, no país, no estado, no município, na cidade, na vila, no bairro, no entorno em que vivemos. A reforma de uma praça, a limpeza de rua e bueiros e canalização de um córrego, a chegada do asfalto, a melhoria dos serviços, né? As mudanças na educação e na saúde, a reutilização dos espaços, a urbanização. Então, o produtor do texto deseja enfatizar a ideia de que o cidadão deve se preocupar em acompanhar todos os projetos governamentais do plano mais amplo, que seria o país, ao menos amplo a região de sua residência, o entorno em que vive. Ao formar uma progressão descendente, ele empregou a figura de linguagem gradação. A gradação é caracterizada por uma sequência de palavras que formam uma progressão descendente do elemento maior para o menor ou ascendente do elemento menor para o maior. Então, nesse texto, o autor empregou uma figura de linguagem chamada de gradação. Vocês observam aí essa parte que está grifada no texto, né? Vamos repetir essa parte que está grifada?
no país, no estado, no município, na cidade, na vila, no bairro, no entorno em que vivemos. Então, se você analisar, você vai perceber que esse trecho aí do texto aconteceu que aí uma progressão, né? Uma progressão de fatos, é isso? E essa progressão, ela é crescente ou decrescente? Você observa que ela é decrescente, né? Ela começou do maior para o menor, né? Ela começou no país, que é o maior, e terminou no entorno em que vivemos, que é o menor, não é isso? Então, é o quê? É uma progressão decrescente, que pode ser chamado de progressão, o quê? Descendente também, viu? Descendente e decrescente é a mesma coisa, viu, gente? Começa do maior para o menor. Então, quando isso acontecer, numa frase, num texto, acontecer essa progressão, né, de fatos, tanto em ordem crescente como decrescente, acontece essa figura de linguagem chamada de quê? De gradação. Então, gradação, certo? Podemos dizer, com outras palavras, que gradação é uma figura de linguagem relacionada com a enumeração, onde são expostas determinadas ideias de forma crescente ou decrescente. Ok? Quando você enumera, relaciona, né? Essas ideias, né? Esses fatos, podemos ter uma progressão, né? E essa progressão, se ela começar do maior para o menor, dizemos que ela é descendente, ou seja, decrescente. Se ela começar do menor para o maior, dizemos que ela é ascendente. Ou melhor, se ela começar do menor para o maior, dizemos que ela é crescente, não é isso? Ou ascendente, certo? Preste atenção nesse exemplo. Dei um passo, apressei-me, corri. O que aconteceu aí? Houve aí uma progressão, né? De fatos, ó. Dei um passo, apressei-me, corri. Ó, começou com um passo, terminou com uma corrida. Então, começou do menor para o maior. Essa progressão começou do menor para o maior. Então, há uma figura de linguagem chamada de quê? Gradação. Certo? É uma gradação. O quê? Crescente ou decrescente? Crescente, porque começou do menor para o maior, certo? Quando eu tenho, ó, preste atenção nessa frase. Depois da tempestade, dos relâmpagos e trovões, a chuva continuou ainda durante dias, até se transformar num suave chuvisco. Olha, nessa frase, o que foi que aconteceu? Aconteceu, né, uma progressão, o quê? Crescente ou decrescente? Uma progressão decrescente, porque começou do maior, começou da tempestade e terminou no menor, que é o chuvisco. Então, a progressão decrescente, chamada também de progressão que descendente, certo? Então, tá aí no livro de vocês todas essas explicações. Espero que vocês tenham entendido, né? Essas duas figuras de linguagem, que foi a sinestesia e a gradação trabalhada nesta aula, ok? Então,
finaliza aqui a nossa aula, viu? Segue a atividade também, ok? Então, bom estudo para vocês.